Você está em dia com o seu bem-estar? Para ajudar você a ter mais saúde e qualidade de vida, o Litoral na TV traz dicas de profissionais para uma vida mais saudável. Hoje vamos falar de uma doença que cada vez mais acomete os brasileiros. É o diabetes. O diabetes é o aumento de açúcar no sangue. De acordo com a endocrinologista Cristiane Kifuri, atualmente a doença é cada vez mais comum no povo brasileiro. O diabetes é uma disfunção muito comum nos dias de hoje, em que existe um aumento de açúcar no sangue. E há dois tipos de diabetes mais comuns, tem vários tipos, mas eu vou falar dos mais comuns, que é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 ocorre mais em jovens e geralmente há uma disfunção no pâncreas, em que o pâncreas não consegue mais produzir insulina, a curto e a longo prazo. Quando acontece isso, o paciente tem que começar a usar insulina subcutânea, que é injetável, porque ele mesmo não consegue produzir a insulina de forma adequada. É o menos comum que existe é o tipo 1, mas existe bastante casos novos, principalmente em jovens e até adultos jovens. O tipo 2 é o mais comum no planeta. Por quê? Porque o tipo 2 decorre da nossa vida viciosa, que a gente fala, que é do ganho de peso, falta de atividade física, uma alimentação inadequada, cheia de gorduras, que a gente fala que é dieta de cafeteria. A genética familiar também colabora para que a gente desenvolva o diabetes tipo 2. O cigarro, o estresse do dia a dia, são todos fatores que colaboram para que muitas milhares de pessoas no mundo desenvolvam essa doença. Geralmente aparece primeiro uma resistência à insulina, que é o próprio hormônio produzido pelo pâncreas, pelo ganho de peso. Essa resistência à insulina, ela faz com que a longo prazo a gente não consiga utilizar a glicose dentro das células e a glicose sobra na célula, que é o açúcar. Daí aparece a chamada hiperglicemia. A partir de um certo momento, o organismo detecta esse problema e começa a tentar melhorar essa disfunção. Só que não consegue. E a gente acaba desenvolvendo diabetes, que é a hiperglicemia. Geralmente o diagnóstico é feito quando a glicemia é acima de 126 em jejum, mas tem outras maneiras de fazer o diagnóstico também. O diabetes também é diagnosticado em jovens. Crianças e adolescentes cada vez mais vêm apresentando a doença. Agora eu sei que em muitas cidades eles tentam melhorar a alimentação das crianças nos colégios, nas cantinas, mas muitas vezes isso não ocorre. E mesmo em casa, o mundo de hoje mudou muito, é muito correria, os pais hoje não têm muito tempo para fazer uma alimentação adequada para os filhos. E os filhos também às vezes não se esforçam muito para comer verduras, legumes e frutas, né? A alimentação hoje é muito fast food, e todo mundo sabe disso, né? E isso colabora muito para com que as crianças desenvolvam diabetes muito cedo e fiquem obesas muito mais cedo também. Os sintomas são diversos. Para detectar a doença, é importante realizar o exame de sangue. No tipo 1 é mais fácil detectar. Por quê? Porque quando falta insulina, a pessoa começa a emagrecer muito. Então, uma criança ou adulto, mas é mais em criança que aparece, a pessoa começa a perder peso muito rápido, tem náusea, vômito, dor abdominal, tontura, começa a urinar muito, começa a tomar muita água, então é mais fácil detectar. No tipo 2 já é mais difícil, porque às vezes a pessoa passa anos a fio com já algumas alterações na glicemia pequenas. Às vezes ainda não está nem com diabetes, mas está com pré-diabetes, com uma glicemia um pouquinho acima do 99, por exemplo, 100, 100 e pouco, e a pessoa não tem sintomatologia, mas já está desenvolvendo uma doença pré a doença diabetes. Então os sintomas aí são muito, muito pequenos, é mais comum detectar pelo exame de sangue mesmo. É um exame bastante simples. Você fazer uma glicemia de jejum hoje, quase todos os profissionais da área de medicina pedem, né? E também tem outras maneiras de detecção. Hoje a gente procura também, além da glicemia de jejum, fazer uma glicemia pós-refeição, que chama-se pós-prandial, porque muitas vezes o paciente tem a glicose de jejum normal, mas já tem uma glicose pós-prandial alta.
Fazer também o exame de hemoglobina glicada, que é um exame que se faz em diabéticos, mas se você faz um paciente que você ainda não sabe se tem diabetes, e esse exame já dá alterado, já te indica que o paciente tem uma tendência desse tipo de doença. O que é hemoglobina glicada? É um exame que detecta a média das glicemias dos últimos 3 meses do próprio paciente. Então já te orienta, olha, a hemoglobina glicada do paciente está um pouco alta, mesmo a glicemia de jejum estando normal. Será que esse paciente tem uma tendência? Então vamos ver o histórico familiar dele, se o paciente está obeso, se ele é sedentário. Então a gente tenta prevenir a doença, reorientando a vida dele no dia a dia. Muito se ouve falar que o diabetes causa vontade de comer doces. Nem sempre é o caso, mas é bom ficar atento. Existem diabéticos, mas também não diabéticos, que têm bastante hipoglicemia, que ficam muito tempo sem se alimentar. Então a glicose abaixa demais e o organismo nosso, ele é sábio. Ele tenta se adaptar aos ambientes. Então quando você fica muitas horas sem se alimentar, o que o organismo pede? Alimento. Qual que é o alimento que absorve mais rápido? Glicose. Então é muito comum a pessoa querer comer doce para melhorar os sintomas da hipoglicemia, que é a baixa de glicose no sangue. Mas nem sempre a pessoa é diabética quando tem esse tipo de sintoma. Nos diabéticos, esse tipo de sintoma logicamente existe em maior quantidade de pessoas. Mas o querer comer doce nem sempre tem uma relação obrigatória com a pessoa ser diabética. Todo cuidado é pouco. Os diabéticos devem se cuidar para evitar futuras complicações. Complicações do diabetes, no tipo 1, as mais comuns são as microvasculares, que são as complicações no rim e nos olhos, que a gente chama de retinopatia e nefropatia diabéticas. No tipo 2, esse tipo de disfunção microvascular também pode ocorrer, mas é mais comum no tipo 2 as complicações macrovasculares, que são o AVC, que todo mundo conhece como derrame, e os problemas cardíacos. Os mais comuns são o infarto, que no diabético tipo 2 você ouve muito falar. E o grande problema do diabético tipo 2 é que ele tem um infarto silencioso, que ele perde a capacidade, o organismo, de causar dor no paciente para avisar que ele está tendo um infarto. Então, às vezes a pessoa chega, é muito comum chegar no pronto-socorro, sendo diabético tipo 2 há um tempo, e a pessoa chega com dor abdominal às vezes, acha que está com dor no estômago e está tendo um infarto e não sabe. Então a gente até orienta mesmo, né, os profissionais do pronto-socorro, quando chega um paciente diabético que está com dor abdominal, sempre faça um eletrocardiograma para verificar se o paciente também não pode estar tendo um infarto por conta do diabetes. Além do tratamento indicado pelo médico, os diabéticos devem buscar mais qualidade de vida. Prática de atividades físicas e uma alimentação saudável previnem o diabetes e também evitam complicações da doença. O tratamento é bastante complexo, por quê? Porque depende de uma gama de coisas. Então depende do paciente também aderir ao tratamento medicamentoso, que existem vários hoje em dia e muito bons, mas também o paciente tem que mudar o estilo de vida, porque ele tem que melhorar a alimentação, ele tem que fazer uma atividade física. Então é muito difícil tratar um paciente diabético por isso, porque você não vai passar um remedinho igual um antibiótico quando o paciente está com uma pneumonia e geralmente o paciente vai melhorar se ele toma uma semana, 10 dias de antibiótico. E é um tratamento crônico para sempre. Então o paciente tem que todos os dias estar se cuidando. Então é muito mais complexo. E a gente sabe que como é uma doença que tem várias causas, que tem um pouco de deficiência de insulina, bastante resistência à insulina e outros hormônios também que atuam no diabetes, a gente tem que tratar com medicamentos que atuam em todos os fatores, que é reduzindo a produção de glicose no fígado, diminuindo a resistência à insulina na periferia dos nossos músculos e do fígado, fazendo às vezes com que a sua reserva de insulina no pâncreas seja ativada. Alguns pacientes também que não têm reserva de insulina no pâncreas, você tem que aplicar insulina. Então você pode usar uma gama de medicamentos hoje, um associado ao outro, para tratar os vários problemas que ocasionam o diabetes. Se o paciente já é diabético, que ele tem que evitar que as complicações apareçam do diabetes. Então, se o paciente tiver uma alimentação mais saudável, se cuidar mais, as complicações também demoram mais a aparecer. Por outro lado, o paciente que ainda não é diabético, se ele tiver uma vida melhor, mais saudável, pode ser que ele não tenha diabetes, não apareça essa doença, né? Que é mais difícil de controlar depois.